Olá, amigos do IDNR. Nós vamos falar sobre a associação, que é a união jurídica de duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo comum, dando força e representatividade na obtenção de soluções para conflitos que a sociedade apresenta. A associação é a solução encontrada por um grupo de pessoas que querem resolver problemas sociais em entidades como OCIPs, fundações, sindicatos, comissões de formatura, clubes de futebol, entidades religiosas, dentre outros. As associações são voluntárias, autônomas, de ajuda mútua e não tem discriminação social, racial, política, religiosa ou de gênero. Em resumo, elas são caracterizadas pela reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns. Seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados por doações, subvenções e etc. Seus fins podem ser alterados pelos associados, seus sócios deliberam livremente, são entidades de direito privado e não público, são definidas pela Constituição Federal e pelo Código Civil. Seu ato constitutivo é feito com o Estatuto Social, que é a lei maior da associação. Existem alguns requisitos mínimos que devem constar no Estatuto para que ele tenha seu devido valor. Um deles são a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores dos direitos, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais e as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. Os primeiros passos para constituir a sua associação é a reunião dos interessados para definir quais são as finalidades desta associação, que deverá ser feita em Assembleia Geral, a leitura do Estatuto Social nesta Assembleia, suas alterações, se houver ou não, sendo aprovado ao final dessa Assembleia, a assinatura de todos os sócios ao final e a apresentação desses documentos no registro de pessoas jurídicas da comarca da sede da associação. Quando os sócios se reúnem em Assembleia Geral, é necessário que haja a lavratura de atas, que deve ser feita no livro de atas, especificando nome e toda a qualificação de todos os sócios presentes, a aprovação do estatuto, a eleição e posse dos diretores e, ao final, deverá conter a assinatura do presidente e do secretário. Além do livro de ata, deverá também existir o livro de presença com a assinatura de todos os sócios, que vai validar o quórum previsto no Estatuto Social e todas as decisões tomadas em Assembleia Geral. Para que a associação esteja legalmente constituída e em dia, é preciso fazer o registro da sua constituição e as averbações de todas as alterações que ocorrerem no seu estatuto, regimento interno, se houver, e diretoria. O registro deverá ocorrer em até 30 dias após a realização da Assembleia de Fundação. E os documentos necessários para apresentação no registro de pessoas jurídicas da sede da associação são o edital de convocação, a ata de fundação, o estatuto social, a lista de presença e o requerimento. Deverá também levar o livro de atas e o livro de assinaturas. Se a sua associação já existe e você ainda não levou os documentos para ser registrado ao registro de pessoas jurídicas no decorrer de 30 dias após a fundação, é necessário que você compareça o quanto antes ao registro de pessoas jurídicas, levando todos os documentos já existentes da sua associação, desde a época da fundação e com todas as alterações que ocorreu no decorrer do tempo, para que o registrador possa analisar toda a documentação e, em seguida, registrar de forma sequencial, obedecendo o princípio da continuidade, para que esses registros, para que a sua associação possa ter, enfim, o valor jurídico que ela merece. Porém, se a sua situação é fazer a dissolução da sua associação, é necessário que você compareça ao registro de pessoas jurídicas munido de edital de convocação, a ata de dissolução, e nesta ata deve conter a decisão deste acordo com o quórum previsto no estatuto,
e a destinação do patrimônio e das dívidas, se houver, e também o nome completo e endereço do responsável pela guarda da documentação da associação. Deve também conter a lista de presença e certidões negativas de débito junto ao INSS, ao FGTS e tributos federais. Não podemos esquecer que todos os registros que serão levados para o cartório deverá ser acompanhados com o requerimento. Você sabia que os documentos da associação são equiparados pelo Código Penal a documentos públicos? Incorre em crime penal os responsáveis pela associação que adulterar ou falsificar quaisquer documentos de uma associação. Os responsáveis poderão pegar pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Caso o registrador registre, tendo conhecimento do documento falsificado ou adulterado, ele também poderá ser punido. Além da ação penal, poderão ainda ser processados os responsáveis pela adulteração ou falsificação e o registrador, por perda e danos causados à associação e aos seus associados. Toda a documentação da associação deverá ser mantida em bom estado de conservação. Assim, cabe ao secretário eleito essa responsabilidade. Além da documentação ser bem conservada, ela não poderá sofrer nenhuma rasura ou ser alterado. Se você fizer isso, poderá estar cometendo também um crime. Após o término do mandato da diretoria, toda a documentação deverá ser repassada ao novo secretário eleito, para que o mesmo assuma a responsabilidade pela posse dos documentos. Em caso de perda ou extravio, deverá ser comunicado imediatamente ao presidente para que o mesmo compareça à Polícia Civil, a fim de registrar um boletim de ocorrência relatando as circunstâncias do fato, bem como todo o conteúdo dos documentos. Este é um resumo bem simples do que é a associação. Caso você queira aprofundar mais sobre este assunto, assista às próximas aulas. Obrigada, tchau!